Olá a todos e bem-vindos a mais outro episódio de 3 egiptólogos entram num bar. Eu sou a Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. E hoje vamos ter um episódio da série cronológica, ou seja, nós já fizemos o nosso primeiro episódio sobre o período pré-dinástico, a época arcaica, e agora, seguindo essa linha temporal, vamos falar um bocadinho sobre o Império Antigo. Expertise de Inês. É isso que eu ia dizer, que é o período ideal para a Inês brilhar. Não é que a Luísa e eu não gostemos deste período, porque, quer dizer, pelo menos falo por mim, até é um período que eu gosto bastante, mas a Inês especializou-se concretamente neste recorte cronológico no Império Antigo. A tese de doutoramento da Inês é sobre este período, mais concretamente mais para o final deste período, mas ainda assim sobre este período, portanto é o teu momento, Inês. Sim, quando começarmos a falar da Quinta Dinastia, aí eu posso falar, mas antes disso, Terceira Dinastia, confesso que não sei grande coisa. Fair enough. E falando em dinastias, já falámos da terceira e da quinta, se calhar era bom, para quem nos ouve e possa eventualmente não saber, falarmos um bocadinho das dinastias que compõem o Império Antigo. Já sabem que os egiptólogos dividiram a cronologia do Antigo Egito em vários períodos. Em Portugal, os três que são tidos como principais, apesar de nós não acreditarmos muito nessa perspectiva, mas pronto, os três que são tidos como principais em Portugal normalmente são chamados de impérios. Império Antigo, Império Médio e Império Novo. No Brasil, normalmente, não é, Luísa? São chamados de Reino Antigo. Reino Médio e Reino Novo. Sim. Mas os dois termos são usados por nós aqui. Sim. É a mesma coisa, basicamente. Então, é uma divisão, pronto, se calhar um bocado estranha, não é? Porque nós temos estes períodos muito grandes, muito abrangentes, impérios, depois os períodos entre os impérios são os períodos intermediários ou intermédios. E dentro de cada império, digamos assim, há as dinastias. E dentro das dinastias há reis que reinaram tiveram reinados específicos, não é? E então, nós no Império Antigo temos, é composto, hoje em dia, porque já houve alterações de pensamento aqui, não é? Mas hoje em dia considera-se que o Império Antigo começa com a Terceira Dinastia e acaba, pronto, isto também agora pode ser um bocadinho debatível. É discutível. Mas acaba, algumas pessoas dizem na Sexta Dinastia, há quem diga que a Sétima e a Oitava dinastias ainda fazem parte do Império Antigo, há quem diga que a Sétima e a Oitava afinal não fazem parte do primeiro período intermediário, que é o período a seguir. Portanto, há aqui esta questão, não é? Quando é que termina o Império Antigo? E o que é que define esse término, não é? O que é que acontece, não é? Para nós podermos dizer, aqui acabou. Porque isto é tudo muito artificial, na verdade. Os antigos egípcios não dividiam assim a sua história, portanto não tinham estes períodos. Estes períodos são algo que nós introduzimos. Sim, eu acho dividiam em reinados, ou seja... Sim. Diz, Luísa. Não, vai tu, Luísa, vai tu. Não, eu ia falar só que eu acho importante, como a Inês já disse, realçar que essas divisões são, digamos, artificiais, né? Por egiptólogos e não pelos egípcios desta época. E, enfim, no Império Antigo isso fica muito evidente porque, como a Inês já falou um pouquinho, a Terceira Dinastia era considerada parte da época arcaica e agora é considerada parte do Reino Antigo. E isso até faz sentido porque é uma divisão, vamos falar um pouco mais disso. Mas no reino de Djoser, especificamente, nós vemos um tipo de monumento muito diferente sendo construído. Então isso, a rigor, faz sentido como dinastia, mas claro que temos que lembrar que essa construção de monumentos não necessariamente corresponde a diferenças políticas, né? E essas divisões que nós fazemos são mais políticas do que culturais, mas enfim. Sim. E o final desse período é uma bagunça e a gente fala disso no final do episódio. Sim. O dito colapso do Império Antigo tem muito que se lhe diga. Mas de facto os egípcios, em termos de referência temporal, nas fontes, aquilo a que se referem é ao ano de reinado. O ano de reinado de determinado monarca. Ninguém acordou a dizer estamos na Terceira Dinastia, estamos na Quarta, estamos na Quinta. Isso são construções posteriores que começam, como nós também já falámos no episódio anterior, ou que são elaboradas, digamos, a partir da obra de Maneto, o nosso Manetão. Para aqueles que nos ouvem há mais tempo, recordar-se-ão desse nome. Eu tinha esquecido disso, Manetão. Muito bom. É verdade. Manetão, que já em período ptolomaico vai dividir, então, estes reis que nem sequer corresponde à divisão atual das dinastias, diga-se. Mas pronto, mas a inspiração para essa divisão dinástica começa com esse sacerdote ptolomaico, o nosso Manetão. E, portanto, aqui estamos no Império Antigo, que, como a Inês estava a dizer, compreende entre a Terceira e a Sexta Dinastia, talvez a Terceira e a Sétima, talvez a Terceira e a Oitava, não sabemos bem, mas, grosso modo, estamos a falar de entre 2686 e 2160, antes era comum, mais ou menos.
As datas exatas variam de autor para autor, mas pronto, são Sim, mais ou pois menos é, eu estes ia séculos. falar isso, que estamos tirando essas datas de um livro publicado em 2000 Sim, 2000. 2000, acho eu. 2000, né? 2000. Então isso já mudou, com certeza. Mas enfim, isso dá uma noção decente Sim. da época. Sim. Às vezes é melhor falar em séculos do que em anos. Yeah. Sim, este livro continua a ser utilizado assim como fonte principal para datas, mas há muitos livros sobre cronologia Sim. e há até bastantes projetos sobre cronologia egípcia e várias mudanças, portanto, às vezes, se calhar, um século a mais, um século a menos, para nós é muita coisa, mas quando estamos a falar de uma antiguidade desta, é difícil ser assim tão preciso quanto isso. Porque é mesmo muito antigo. Estamos a falar de períodos há 5.000 anos atrás, não é? Exato. Portanto, a terceira dinastia começa com um rei sobre o qual nós não sabemos muito. O nome dele é Nebka. Ele acaba por ser o primeiro rei do Império Antigo, mas a verdade é que não temos assim a grande informação e isso é um problema que nós temos na terceira dinastia em geral. É que não temos muita informação sobre os reis deste período, nem sobre os seus monumentos funerários, nem sobre as suas atividades políticas, nem sobre, enfim. Portanto, a pessoa que nós de facto conhecemos mais na terceira dinastia é o segundo rei, que se chama Djoser, também conhecido pelo seu... Sabem que os reis egípcios, acho que já falamos aqui, têm vários nomes. E então ele também é conhecido pelo nome Nechereret, mas Djoser é assim o mais comum, eu Sim. acho, hoje em dia. Eu pessoalmente refiro-me sempre a este monarca como Djoser. Acho que nunca me refiro a ele como Nechereret. Mas sim, mas é um nome que conhecemos também, associado ao monarca. E sobre este facto sabemos um pouco mais e sabemos, nomeadamente, um dado histórico muito importante. É que a primeira pirâmide do Egito, se é que podemos chamar exatamente assim, já vamos falar sobre isso, mas a primeira pirâmide do Egito data precisamente deste reinado, do reinado de Djoser. É a chamada pirâmide escalonada, diríamos em português. E escalonada porquê? Porque no fundo é feita a partir de uma sobreposição de degraus e na realidade aquilo que se pensa é que estes degraus, já agora é uma pirâmide situada em Saqqara, e aquilo que se pensa é que estes degraus, na verdade, são várias mastabas sobrepostas. Eu acho que nós já falámos sobre mastabas, nomeadamente no episódio sobre a dinástica inicial, acho eu, Acho não que tenho a sim. certeza. Pronto, resumidamente, mastaba é uma palavra em árabe que significa banco. Isto porque os primeiros túmulos, que inicialmente eram de monarcas, mas no Império Antigo as mastabas passam a estar mais reservadas para a elite, portanto para figuras não reais. As mastabas são um túmulo em forma de banco. E então acredita-se que esta primeira pirâmide nada mais é do que uma sobreposição de várias mastabas, umas em cima das outras, que vão sendo cada vez mais pequenas, dando essa forma piramidal. Portanto, ainda não é aquela pirâmide, digamos, entre aspas, lisinha, que vamos associar depois a Giza, já na quarta dinastia, mas já lá vamos. Sim, é. Sim, e a pirâmide escalonada que é em Saqqara é um monumento muito interessante. Sugerimos que leiam mais sobre ele, se tiverem interesse. Mas, enfim, é essa estrutura que o Guilherme acabou de descrever, com essas mastabas, uma em cima da outra, mas há muito mais no complexo do que a pirâmide Sim. em si, né? E tem uma parte do complexo, por exemplo, que achamos que é ligada ao festival chamado de Hebsed, que era uma celebração dos reis no Egito e era uma oportunidade para os reis demonstrarem sua habilidade e proeza e, enfim, sua legitimidade enquanto rei, né? E, enfim, essa parte desse complexo é um grande pátio com o que chamamos de marcos no meio, que a gente achava que o rei correria entre esses marcos para demonstrar sua potência física, e isso, enfim, daria legitimidade ao rei em sua função de soberano do Egito. Então isso é uma parte interessante do complexo e é uma das poucas evidências que temos físicas, né, para esse festival, eu acho. Nós temos muitas representações artísticas do Hebsed e é mencionado em muitos textos, mas eu acho que esse é um dos únicos monumentos que temos que parece ser ligado diretamente a isso. Sobretudo para um período tão recuado como o Império Antigo, porque as principais evidências que eu consigo pensar para o Hebsed são já do Império Novo. Claro que há anteriores, nomeadamente do complexo de Djoser, mas essas capelas de Hebsed são muito interessantes no complexo. Sim. Vale muito a pena visitar, se alguém tiverem a oportunidade. Eu gosto muito de Saqqara. Sim, Saqqara é um sítio incrível. Mas, aliás, Luísa, tu mencionaste que no complexo funerário de Djoser não é só a pirâmide, isto é em todos Sim. os complexos piramidais. Ou seja, nós vemos a pirâmide hoje em dia e olhamos só para a pirâmide em si. Como se fosse isolada. Exato, mas estes monumentos não estavam isolados. Todos eles faziam parte de complexos que incluíam vários templos, que incluíam vários edifícios, vários santuários e que estavam separados do exterior por um muro.
Ou seja, isto eram complexos amuralhados, não é como hoje em dia que uma pessoa pode chegar lá, caminhar e até às pirâmides, dar ali uma voltinha. Aquilo, o acesso estava vedado às pessoas, era um acesso muito limitado, provavelmente só sacerdotes e determinados membros da elite, para além da realeza, não é? Portanto, não eram espaços visitáveis, digamos assim, pela maioria da população, como hoje nós poderemos fazer. E isso também é importante pensarmos, não é que estes monumentos não existem em isolamento e também não existem de forma acessível, não é? Eles são visíveis, mas não são acessíveis, digamos assim. Exato. Sim, o muro em volta do complexo de Djoser ainda é bem preservado, mas os muros em Giza, por exemplo, nós não temos mais, então realmente parece que as pirâmides eram no meio do platô e sem nada em volta, que não é o caso. Claro. Sim, parece que estiveram sempre ali à mão de semear, não é? Pois é. Sim. A pirâmide de Djoser, que também é pirâmide escalonada ou também chamada pirâmide de degraus, nós conhecemos o nome do suposto arquiteto desta pirâmide, que se chama Imhotep, e é um senhor que depois, no final, mais tarde na história egípcia, vem até ser deificado. Dão-lhe basicamente uma posição quase como se fosse, entre muitas aspas, um santo, não é? Em que ele passa a ser uma divindade e passa a ser o patrono dos médicos, por exemplo, mas também dos arquitetos. E ele é uma personagem muito interessante porque nós, na verdade, sabemos que ele existiu, sabemos que ele estava ligado à construção desta primeira pirâmide, mas não conhecemos o túmulo dele, nunca foi encontrado. Isto é uma das, não sei, fantasias que muita gente tem, é encontrar o túmulo de Imhotep. É uma das ideias fixas na egiptologia até hoje. Eu adoraria. Sim. Ah, sim, quem não? Pois quem é. não é? E esse nome Imhotep, vários de vocês talvez reconheçam que o nome do Imhotep foi usado em vários filmes de múmias, por exemplo. Então, não necessariamente a figura histórica do Imhotep, mas o nome dele foi. Então, ele foi transformado de um deus da medicina, basicamente, para um vilão em filmes de múmias. Da ficção Hollywood. científica. Exato. Mas se Coitado. tiverem a oportunidade de visitar alguma coleção que tenha, por exemplo, estátuas da época baixa ou de períodos mais tardios, vão ver muitas estatuetas, algumas em bronze, outras noutros materiais, que representam precisamente Imhotep, o que mostra que era cultuado nesse tempo, como assim uma espécie, como eu estava a dizer, de figura intermédia, não é? Entre o divino e o humano, não sei se um super-homem, não sei se quase um deus, mas assim, uma figura intermédia. Um meta-humano. Sim. Também é interessante. Ele é carequinha. Isso é bem reconhecível. Sim, é carequinha, é fofo. Por acaso eu acho. Ele por acaso é eu fofo, considero é. Imhotep fofo. Eu acho. Considero sim, senhor. E vai ser depois também associado a outras figuras gregas, portanto, mais para o final da história egípcia, que também é interessante. O que eu acho também pode ser pertinente falarmos é porque é que esta pirâmide está em Saqqara, não é? Porque nós habituámos-nos, se calhar, temos uma ideia mais do Império Novo, ficou mais assim no registro popular sobre o Antigo Egito, de que o poder tendia a estar mais para sul, nomeadamente na zona de Tebas, mas não é de todo o caso no Império Antigo, onde o poder estava localizado fundamentalmente a norte, próximo, ou se não mesmo na cidade de Mênfis, que, como já falámos anteriormente, acho eu, é um sítio arqueológico sobre o qual sabemos pouco ou quase nada. Ou seja, em termos urbanísticos, sobre Mênfis não sabemos quase nada, porque aquela zona foi ocupada na longa duração e é de resto ocupada até aos dias de hoje, portanto com assentamentos populacionais, com cidades, com aldeias, e portanto sabemos pouquíssimo, mas sabemos que foi uma cidade importante ao longo de toda a história do Egito, mas particularmente a nível político no Império Antigo. E então Saqqara está ali nas redondezas e, portanto, não é à toa, digamos, que a primeira pirâmide, que não nos esqueçamos, é um monumento funerário, acima de qualquer coisa, não é à toa que a pirâmide está ali, em Saqqara, na região. Sim, eu acho importante também lembrar que, não lembro, a gente deve ter falado disso no episódio sobre a época arcaica, mas reis da segunda dinastia também tiveram seus monumentos funerários em Saqqara. Então, o Djoser, nessa escolha, está demonstrando uma continuidade também da linha real. Sim, uma proximidade física aos túmulos dos seus antepassados, digamos assim. Mas depois o surgimento da pirâmide, depois porquê que a pirâmide é construída, não é? Também é uma questão interessante. Nós não temos bem uma resposta para isto, não é? Como o Gui já referiu, é provável que esta construção, este túmulo, tenha inicialmente sido uma mastaba grande, ou seja, que inicialmente não teria sido pensado como uma pirâmide, e depois houve esse pensamento de adicionar mastabas cada vez mais pequeninas, até formar, parecem umas escadinhas, não é? Formar esta forma, não é? Passa aí o pleonasmo, piramidal,
e que parecem mesmo umas escadinhas que uma pessoa pode subir. Claro que é um monumento enorme, gigantesco. Sim, não é? cada degrau não comporta uma perna humana de certeza, mas sim, mas são degraus. Não. Mas é um bocado interessante, nós achamos que isso poderá ter a ver com o pensamento da altura funerário, a ideia de subir até ao céu, da alma do defunto poder subir literalmente as escadas até se aproximar, não é, do céu, que era o sítio onde viviam as divindades, as estrelas imperecíveis e tudo mais. E de facto a pirâmide de Djoser é a única aqui do Império Antigo, eu acho, se não estou em erro. Sim, acho que sim. Que tem uma orientação norte-sul. As outras têm todas uma orientação este-oeste. E a orientação norte-sul provavelmente está ligada precisamente com essa questão das estrelas. Exato. Enquanto que a orientação este-oeste tem a ver com o ciclo solar. Portanto, nós acabamos por ver também uma alteração na percepção funerária, em que o ciclo solar, em que o Deus Sol nascer a este, morrer a oeste, não é? Opor-se a oeste, e fazer isso todos os dias, essa renovação do ciclo solar do Sol, não é? Que todos os dias nasce, todos os dias morre, é equiparada também à viagem do defunto pelo além, e então nas pirâmides acaba por haver essa movimentação do eixo piramidal que está orientado este-oeste, para se articular com o ciclo solar. No caso de Djoser, esse pensamento parece ainda não ter estado pelo menos muito desenvolvido, não ter tido assim tanta importância, e a orientação do seu complexo piramidal é norte-sul. Norte provavelmente também tem a ver precisamente com essa ideia das estrelas imperecíveis e de a alma do defunto subir até ao céu e juntar-se a essas estrelas. Portanto, também, estes monumentos também nos ajudam a pensar como é que o além teria sido idealizado por estes membros da realeza. Agora, se isto depois se refletia no além para as outras pessoas, para a elite ou para as pessoas fora da elite, já é outra conversa, não é? Sim, até porque temos que pensar que são monumentos funerários reais, não é? Sim. Portanto, estamos a falar de um grupo... A elite já é um grupo restrito, mas no caso concreto das pirâmides, estamos a falar de monumentos funerários reais associados ou ao monarca ou à sua família mais imediata, nomeadamente as esposas reais. Portanto, estamos a falar de um grupo, eu diria, mais do que restrito, ultra restrito, ultra minoritário no Egito. Nem os príncipes, nem os príncipes e princesas têm direito a pirâmides. É rainhas e reis, ponto. Exatamente. Mas há sem dúvida essa ideia de, eu diria, ascensionalidade, portanto de subir, porque, enfim, no Egito vão existir várias concepções de além, do que é que acontece depois da morte, mas no Império Antigo, insisto, em contexto real, a ideia muito forte é a identificação do monarca com o astro solar, mas é um astro solar que, vamos dizer assim, ainda vive lá em cima. Portanto, é muita a ideia de subir ao céu. Como eu estava a dizer, juntar-se às estrelas imperecíveis, também há as estrelas infatigáveis, há nomes muito engraçados para as estrelas. Mas, portanto, juntar-se a estes astros é completamente diferente do que já falámos aqui noutros episódios, por exemplo, a ideia de ir para o inframundo, ou seja, debaixo da terra. É uma perspectiva completamente distinta. As pirâmides remetem para cima, a ideia de subir. E, portanto, esse princípio ascensional está também muito presente na ideia de construção de uma pirâmide, ainda que se calhar até essa pirâmide foi meio acidental, talvez, não sabemos bem, mas a verdade é que nos deu, talvez, o monumento em pedra mais antigo com estas dimensões, quero dizer. Portanto, não deixa de ser um facto extraordinário e também acho muito interessante sabermos quem teve, não necessariamente por trás de todo o design, obviamente, mas pelo menos saber, temos um nome que esteve envolvido no processo de concepção do monumento. Eu também acho isso interessante. É tão raro para as nossas cronologias que eu acho interessante. Sim. Imhotep Forever. Imhotep Forever. Eu acho interessante também que nós não temos textos que explicam o significado das pirâmides, né? Nós temos os textos das pirâmides e isso, enfim, fala muito do culto funerário e enfim, da ideologia funerária nessa época, mas não temos nada que explique por que essa forma da pirâmide foi realmente escolhida, né? Então, enfim, temos teorias diferentes e aqui já falamos de vários. E eu acho que é uma boa oportunidade para passarmos para a quarta dinastia e falar um pouco da ênfase do culto solar, né? Que começa a crescer nessa época. E isso... Eu ia só referir que os textos das pirâmides, atenção, eles só aparecem no final do Império Antigo. Sim. Ou seja, nesta época específica da terceira dinastia, nós nem textos das pirâmides temos. Não. Ok? Portanto, aqui não temos mesmo texto nenhum sobre a concepção funerária
da terceira dinastia. Aliás, a terceira dinastia é o período em que nós começamos a ter os primeiros textos hieroglíficos mais completos, que não são só frases ou expressões, e portanto está-se a desenvolver aqui também muito a escrita e os tipos de texto também que se envolvem, não é? Os tipos literários e enfim. Portanto, só para mencionar isso aí, essa questão é que mesmo, apesar de termos os textos das pirâmides, eles só aparecem no final do Império Antigo. Portanto, nesta época ainda nem sequer isso temos. Sim, no reino de Unas, da quinta dinastia, enfim, podemos falar mais disso depois. Sim, e lá chegaremos, mas só para ficar esta nota, quando dizemos os textos das pirâmides, como a Luísa estava a dizer, não é um tratado de construção das pirâmides, ou sequer uma justificativa para construir pirâmides. Textos das pirâmides, na verdade, chamamos assim porque foram gravados, surprise, surprise, nas em pirâmides. pirâmides. Mas são textos religiosos, são textos que falam sobre concepções funerárias, sobre a identificação do monarca ou da esposa com o haste solar, que falam sobre o que acontece depois da morte. Não tem nada a ver com como é que a pirâmide é construída, porque é que a pirâmide foi construída, escolha do local, escolha dos materiais. Portanto, não pode ser um pouco misleading, um pouco enganador para quem nos ouve, mas só para deixar essa nota, pronto. Mas sim, mas podemos passar para a quarta dinastia então, que é assim uma dinastia muito forte em pirâmides, não é? Sim. Sim, até porque na terceira não sabemos mais nada sobre os outros, sabemos muito pouco sobre os outros reis, portanto... Sim, alguns outros têm também pirâmides escalonadas, mas são muito mal conhecidas e muito mal preservadas. Mal conservadas então, também, exato. Sabemos os nomes e pouco mais. Exato. A primeira pirâmide, digamos, verdadeira, real, pirâmide lisinha, naquela forma geométrica que nós imaginamos, que de facto surge no Egito, acontece só com o primeiro rei da quarta dinastia, que se chama Senéfro, e ele então é a pessoa que introduz esta forma, a verdadeira forma piramidal, não é? Mas não foi assim à primeira. Não, ele tentou bastante antes de chegar lá. Várias tentativas. Coitado. Sim, quantas pirâmides é que ele tem? Pai, 3? 4? 3. Quer dizer, acho que são 3, sim. Uma delas, eu acho que tem gente que acha que talvez tenha sido Rune, não? Mas enfim, a maioria dos egiptólogos acha que Senéfro construiu 3. Exato. E só a terceira é que saiu bem. Portanto, a terceira é de vez, já desde o Antigo Egito. Olha, eu confesso que eu gosto das outras duas também, tá? Eu também gosto. Eu ia dizer isso agora. Eu também gosto bastante. Eu gosto dos erros. Qual é a primeira? É a romboidal? Nem sei. Não sei dizer se é a primeira ou se é a segunda. Peraí. Pois, é que ele tenta, ele tem, e inclusive também mudou o sítio, não é? Porque ele construiu pirâmides em sítios diferentes. Eu acho que ele deve ter chegado ao trono. Meidum, né? Que tá sozinha? Não sei. Não lembro. A romboidal é a segunda. Yeah. Ok. E as duas em Dashur são juntas, I guess. Yeah. Ok. Ele construiu pirâmides em vários sítios diferentes. A primeira tentativa dele foi em Meidum, que é um sítio arqueológico não muito longe de Saqqara. E é essa que muita gente, não muita gente, mas algumas pessoas acham que era do Rune, porque talvez seja porque, enfim, é em outro sítio e tal. Exato. Até o Rune, que era o último rei da terceira dinastia, não é? E provavelmente pai de Senéfro, nem sei. Também não sei. Se calhar até nem era, pronto, estou aqui a dizer as neiras. Mas esta pirâmide de Meidum, aconselho mesmo a irem ver, porque claramente vê-se uma tentativa, ela está meio despida, entre aspas, então conseguimos ver a parte interior, onde está uma espécie de uma pirâmide mais pequena, mais estreita, e depois há uma tentativa de alargar, mas não correu aquilo muito bem, e então parece assim uma coisa meia... Não sei, meio estranha. E é interessante também porque nós sabemos, na verdade, se o Senéfro chegou lá e, enfim, falou, eu quero uma pirâmide que tenha os lados retinhos e tal. Não sabemos se era isso que ele queria. Pode ser que ele, enfim, experimentou com essas formas e acabou chegando a essa forma. Não é necessariamente que ele chegou em Meidum e falou, quero construir a primeira pirâmide perfeita no Egito, né? Enfim. Mas ele chegou lá e depois os outros reis usaram esse formato em seus próprios monumentos. Sim, exatamente. Até porque a ideia de que a inspiração pudesse ter sido a pirâmide escalonada é uma assunção, na verdade. Sim. Não temos assim evidências claras que o comprovem. Aceita-se ou acredita-se que, ao ver a sobreposição das tais mastabas que fizeram a pirâmide escalonada de Djoser, a ideia de uma pirâmide pode ter surgido. Mas, como eu estava a dizer, é um pressuposto egiptológico. Nós não temos fontes egípcias que nos digam claramente que foi assim. E tampouco sabemos se Senéfro não teria um outro referente que não chegou até nós. Não sabemos isso. Claro. Portanto, o que sim sabemos é que há claramente um investimento por parte deste monarca em construir pirâmides. Sim, 3 é muita coisa. 3 é muito. 3 é muita muito. coisa mesmo. Estamos a falar de um monumento altamente dispendioso, que requeriria muita mão de obra. Já agora, mão de obra dessa que não era nem composta por ETs nem por escravos, só para também desmistificar algumas coisas, mas requeriria muita mão de obra, muito material, e portanto estamos a falar de algo muito dispendioso. Sim. Construir 3 pirâmides é
para o erário público, como diríamos hoje, para as finanças da coroa, um investimento muito forte, um grande rombo financeiro. Portanto, Sem claramente dúvida. houve esse investimento. E como ele construiu 3, enfim, assumimos que... Nós temos umas datas aí que eu não lembro mais, mas ele começou a construir pirâmides muito cedo em seu reinado, Sim. né? Então não era... Já falamos, eu acho, sobre isso no podcast, mas não era o caso que o rei estava morrendo e resolvia construir seu monumento funerário, né? Era um processo que demorava muitas vezes o reinado inteiro. Sim, era o que eu estava a dizer. Ele provavelmente subiu ao trono e a primeira coisa que fez foi começar a construir pirâmides. Porque, de facto, temos a de Meidum e depois ele muda, que pode ter sido construída por Uni, não sabemos, e depois ele vai para outro sítio arqueológico, da Ashur, que também não fica assim muito longe, portanto, tudo ali naquela área de Saqqara, de Mênfis e tudo mais. E em Dashur há a pirâmide que é conhecida como a pirâmide romboidal, que basicamente há uma dobra. Ou seja, a pirâmide Inclinada. quase que é inclina na parte, no topo, na parte de cima. Tem que ver, pôr no Google, ver umas imagens. Nós vamos pôr no Instagram também. Sim. Mas dá para ver, pronto, que provavelmente, não sabemos, lá está, como a Luísa disse, mas se calhar ele estava a tentar chegar a essa pirâmide perfeita e não correu muito bem com os ângulos ou assim, o que é que seja. E então a pirâmide fica assim mais... Deu ruim, digamos. Alguma coisa correu Parece mal. meio dobrada. Alguma coisa deu errado. Tanto que o nome em inglês mais conhecido é Bent Pyramid, que podemos traduzir diretamente como pirâmide inclinada. Sim. Portanto, dá mesmo essa percepção. Ou Já agora também dobrada, dizer que- quase. Ou dobrada, sim. É. Pois, Yeah. Dizer que nenhum de nós é nem arquiteto ou arquiteta, nem especialista em arquitetura, mas as pirâmides, e concretamente as pirâmides de Snefru, têm inspirado os mais diversos trabalhos fora da egiptologia, no âmbito mesmo da arquitetura. Quer dizer, fora da egiptologia, isto é, por pessoas que estudaram arquitetura e que depois chegam à egiptologia através da arquitetura, é o que eu quero dizer. Portanto, podem se tornar egiptólogos ou egiptólogas, mas através do seu trabalho na área da arquitetura. E tem-se escrito, muita tinta tem corrido sobre estes monumentos, se é um erro, se não é um erro, se foi uma tentativa, se foi deliberado, como é que foi, qual é que, enfim... Muita tinta tem corrido sobre o assunto, seja como for. De um ponto de vista mais, eu diria, leigo, são tentativas ou experiências muito interessantes de observar. sim. Depois em Dashur temos finalmente a final, Exato. que é a pirâmide vermelha e que essa já mostra aí a pirâmide perfeitinha, não é? De Snefru. E Snefru é o pai de Khufu e Khufu é o construtor da grande pirâmide de Giza. Portanto, A famosa. claramente funcionou. A famosa pirâmide. Ou uma das 3 mais famosas, talvez. A maior, não é? Sim. E é engraçado porque eu acho que nós não conhecemos o nome dos arquitetos das pirâmides de Snefru, mas sabemos o nome do arquiteto da pirâmide de Khufu, que é a grande pirâmide de Giza, a tal. Khufu, também conhecido como Keops, Exato. porque é a versão grega do nome. E o arquiteto desta pirâmide chama-se Emiuno e ele foi enterrado também em Giza e nós descobrimos o túmulo dele, portanto o túmulo dele é conhecido, aliás até há uma estátua muito famosa do senhor Emiuno que está em Viena. Creio que sim. Não lembro, mas é uma estátua muito diferente, digamos. Sim, ou está na Áustria ou está em Não Alemanha, mas pronto. Eu acho que está em Viena, se não me engano. Eu porque também eu acho que sim. foram- Alguns no mundo germânico. Alguns no mundo Exato. germanófono. Porque eu acho que foi uma escavação austríaca. Sim, sim. Mas, de qualquer forma, é muito interessante porque não temos o túmulo de Imhotep, mas temos o túmulo de Emiuno, que terá sido o arquiteto, ou pelo menos um dos arquitetos da grande pirâmide de Giza. E a estátua de Emiuno é muito interessante do ponto de vista da história artística, porque, enfim, vamos botar no Instagram também, mas vocês podem pesquisar. O Emiuno não é... A estátua dele não Não é assim tradicional Não. Exato, egípcia, eu acho. exato. Há quem fale muito no realismo, no naturalismo. Eu não acho que seja o caso, porque a arte egípcia para mim continua a ser sempre idealizada. Só que a mensagem que é passada é diferente. Ou seja, continua a ser uma forma idealizada de pensar esta pessoa. Não é um retrato do Emiuno, mas ele parece mais, entre aspas, verdadeiro, porque o senhor é um senhor que tem a face dele, a cara dele, as feições parecem ser menos padronizadas, não é? Parecem ser mais realistas, de certa forma. Ele próprio também é representado assim mais... uma pessoa mais cheinha, em vez daquele egípcio magrinho clássico, não é? Que nós estamos habituados a ver. Portanto, há quem diga, isto era uma representação mais realista. Não. Eu continuo a achar que é uma representação idealizada. Sim, mas claro. é uma idealização diferente. Sim, eu acho que nesse Até- caso demonstra que ele era uma pessoa com acesso a recursos. E ele não era magrinho e musculoso, mas ele é representado como mais cheinho para demonstrar esse status. Sim, até porque a ideia, por exemplo, de seios fartos
ou de gordura adiposa é algo que nós vamos ver em representações, quer de escribas, até no Império Antigo, mas mais para o fim do Império Antigo, quer de uma divindade que é Hapi, que representa a inundação do Nilo, onde há precisamente essa ideia da fertilidade. Portanto, alguém que tem acesso à fertilidade, alguém que prospera, é alguém que se nutre convenientemente, é alguém que come bem, que se alimenta bem. E, portanto, é alguém que tem umas gordurinhas, digamos assim. E essa representação passa para a iconografia. Se calhar o indivíduo até era o mais magro do mundo, mas o que está a comunicar é: eu tenho acesso à alimentação adequada, eu prospero, eu tenho acesso à fertilidade do solo do Nilo. E, portanto, há essa representação. Já agora eu fui verificar, a estátua de Damiano está no Museu de Pellitzhausen em Hildesheim, na Alemanha. Portanto, é a Alemanha. Ok. Sim. Ok. Fui só verificar, não tinha certeza. Sabia que era, lá está, alguns no mundo germanófono, mas não sabia exatamente aonde. E depois de Khufu, então, temos Jedefra, que, enfim, sabemos menos sobre ele, eu acho, do que vários outros dessa dinastia, mas o importante é que Jedefra já começa a incluir Ra no seu nome, e isso demonstra esse crescimento do culto solar, que depois continua com Khafra, Menkaura, e depois na quinta dinastia com Sahura, Neferkara, enfim. Esse Ra vira um componente muito importante dos nomes reais nessa época. Sim. Sim, aliás, e no reino a seguir, no reino de Khafra, é introduzido o nome de filho de Ra, que é Sa-Ra, em egípcio. E o nome de filho de Ra é um dos 5 nomes oficiais do monarca. Portanto, vemos de facto... Ou seja, nós vemos que o culto de Ra, do culto solar, começa a ganhar força por vários motivos. Primeiro porque as pirâmides de repente começam a ser orientadas este a oeste, já no reinado de Snéfero. Depois, porque no reinado de Jedefra já vemos então a inclusão do nome Ra no nome do monarca. E no reinado seguinte, Khafra, temos então a introdução na titulatura real, nos nomes do monarca, o título de filho de Ra. Portanto, em vários pontos diferentes nós vemos que há aqui uma ascensão do culto ao Deus Sol, que se vai tornar muito importante. Nesta altura também, a nível político, nós sabemos pouco sobre aquilo que se passa, mas sabemos que há ligações com o Levante, por exemplo, sabemos que há importações e exportações, sabemos que também mais ou menos como é que a burocracia ou a administração egípcia estava hierarquizada, conhecemos muito sobre a elite do Egito nesta quarta dinastia, porque muitas pessoas da elite, a elite mais próxima do rei, também foi enterrada à volta das pirâmides em Giza. Sim, então o Jedefra constrói uma pirâmide que hoje em dia está completamente destruída em Abu Hawash, que é um outro sítio. Então ele, por alguma razão, decide não construir em Giza. E aí com Khafra nós voltamos a Giza e é uma das 3 pirâmides mais famosas do Egito, né, em Giza. Sim, é a segunda maior, mas parece a maior porque Khafra construiu num planalto um bocadinho mais elevado. Inteligente a pessoa, entendeu? Inteligentíssimo. Que isso. Sim, e de notar que Jedefra e Khafra são os 2 irmãos, certo? Porque Khufu era pai destes 2 reis e então depois temos em Giza, as pirâmides são o pai, o filho e o neto, porque depois a terceira pirâmide é construída por Menkaura, que era neto de Khufu. Já agora nós estamos a usar sempre os nomes egípcios, que é preferível, mas eventualmente poderão conhecer estes 3 monarcas, portanto, Khufu, Khafra ou Khafra e Menkaura como Keops, Khephren, acho eu, em grego, não é? Khephren. E Miquerinos, depende de como as pessoas pronunciam. Eventualmente, porque eu tenho a ideia que pelo menos na cultura popular passam mais pelos nomes gregos, portanto se ouvirem estes nomes é destes mesmos reis que estamos a falar. Portanto, os 3 famosos reis que construíram as pirâmides de maiores dimensões em Giza. Na quarta dinastia. E é também na quarta dinastia, já agora não resisto a dizer, eu que gosto de trabalhar com textos, que datam os papiros mais antigos que conhecemos. Não foram encontrados em Giza, todavia, foram encontrados num sítio em Wadi al-Jafr. Wadi al-Jafr é um sítio portuário, portanto era um porto na antiguidade, que vai ser muito importante a partir do Império Antigo, mas também noutras épocas, e aí houve uma missão francesa que encontrou aquilo que acreditamos serem os papiros mais antigos até ao momento achados, e portanto também como um bocadinho a sequência daquilo que a Inês estava a dizer do desenvolvimento do texto escrito, mas também de géneros, enfim, um embrião, de géneros literários, de relatos escritos. É interessante pensarmos que é precisamente desta dinastia que datam os papiros mais antigos, e é precisamente uma espécie de diário de bordo aquilo que tivemos acesso. Estes papiros já foram publicados, salvo erro, o ano passado, há 2 anos. Foi recentemente que a publicação veio à estampa, e eu acho muito interessante pensar que durante muito tempo se achou que os papiros mais antigos eram da quinta dinastia, mas que com o trabalho egiptológico foi possível perceber que não, que na verdade são da quarta atualmente. Não quer dizer que não viemos a descobrir papiros ainda mais antigos. E antes da gente passar para a quinta dinastia, que esses papiros encontrados em Wadi al-Jaf
algumas das pessoas, eu acho, que corrija aí se estiver errado, mas algumas das pessoas mencionadas nestes papiros têm ligações com a construção das pirâmides de Giza também. Exatamente. Então, Sim, nós sim. sabemos muito, bom, não muito, mas nós sabemos bastante sobre o processo de construção das pirâmides e sobre quem estaria construindo, né, quem são os trabalhadores. E, inclusive, temos muitas evidências da cidade de Haight el-Ghorab no plateau de Giza, que é, bom, achamos que onde vários dos trabalhadores que construíram algumas dessas pirâmides moravam enquanto eles estavam participando desse projeto real. Sim, porque eu acho que essa importância também desses papiros passa precisamente pelo facto de nos dar mais informação sobre a forma como as pirâmides foram construídas, porque continua a haver muitas teorias da conspiração e nós, na verdade, é que sabemos mais ou menos assim de uma forma geral como é que terão sido construídas, através de rampas em terra batida e cascalho e tudo mais. Nós temos pirâmides inacabadas noutros sítios onde as rampas ainda lá estão, não foram retiradas, porque as pirâmides não foram acabadas. É quase como se víssemos um estaleiro de obras, não é? É interessante, é quase como uma fotografia do momento em que a obra foi abandonada, digamos assim. Agora, a forma como, no caso de Giza específico, a forma como as rampas foram organizadas, não é? Se eram retas, se eram em zigue-zague, se rodeavam a pirâmide por dentro ou por fora, há muitas teorias, mas sabemos qual era o sistema utilizado. E depois, estas pirâmides que nós vemos hoje em dia, na verdade, são as pirâmides nuas, são os esqueletos das pirâmides, porque na antiguidade elas estavam revestidas com uma pedra calcário assim de maior qualidade, porque a maior parte ou seja, o esqueleto da pirâmide é construída com um calcário local ali do Planalto de Giza, mas depois é revestida com um calcário mais chique, que vem de pedreiras um bocadinho mais distantes, inclusive a pedreira de Tura. Exato. Aliás, se olharem para a pirâmide de Khafre, vão ver no topo dessa pirâmide que ainda há o revestimento, ainda há traços do revestimento. E teria sido branco, não é? Agora está assim com um ar meio amarelado, mas teria sido branco. E então, esses diários de Merer, que foram encontrados há pouco tempo pela equipa francesa, falam precisamente do transporte das pedreiras de Tura, dos blocos das pedreiras de Tura, pelo rio Nilo acima, até ao Planalto de Giza. E da organização desse transporte, quantidade de homens que era necessário, enfim, é mesmo um diário de bordo destas expedições que iam buscar pedras a Tura e trazê-las para o Planalto de Giza. Portanto, mais uma vez, confirmação de que as teorias egiptológicas estão corretas a nível da construção das pirâmides e, mais uma vez, eliminando muitas teorias da conspiração. Sem aliens. Sem aliens e também sem população escrava no seu, enfim, no seu contingente de trabalho. Já agora, rio acima, na verdade, no Egito seria rio abaixo, na medida em que o Nilo, na medida em que o Nilo corre de sul para norte, e portanto, se virem nas fontes egípcias, não sei o que é que eu estou a assumir que vão ver fontes egípcias assim, mas pronto. Mas se virem nas fontes egípcias, ir abaixo no Nilo significa ir para norte, que pode ser um bocadinho contra-intuitivo para nós ao pensar assim, mas é isso que significa. Sim, sem dúvida. Portanto, é um período de facto muito interessante a nível arquitetónico, a nível religioso, mais uma vez com a ascensão do culto Ra. Também a nível da sociedade, da organização da elite, é bastante interessante. Nós vemos, por exemplo, nesta altura, a maior parte das pessoas com altos cargos na administração, nos sacerdócios e tudo isso, são pessoas muito próximas do rei. Portanto, há uma grande, não sei, talvez não sei se é bem nepotismo. Talvez. Mas de facto, assim, os cargos mais importantes pertencem a príncipes ou a membros da família real, próxima assim do monarca, e depois só a partir do final da quarta dinastia, inícios da quinta, é que nós vemos uma abertura destes cargos da alta elite, da administração egípcia, do sacerdócio, que de repente abrem para outros membros, digamos, da elite mais baixa. Ou seja, pessoas que não estavam diretamente associados ou relacionados com a família real. Sim, e na quinta dinastia nós temos muitos outros monumentos dedicados ao culto de Ra também, então nós vemos o começo de construções de templos solares. Isso, né? Isso mesmo. Pois em alguns sítios, incluindo Abu Hawash e Abu Zir. E, enfim, eu acho que a de Nusserrat, a Inês provavelmente sabe muito melhor do que eu, mas ele tem umas pinturas e uns relevos lindos nesse tempo. Então também são monumentos importantes dessa época que nos dizem um pouco mais sobre o culto solar nesse período.
Sim, ou seja, vemos o desenvolvimento, não é? Durante a Quinta Dinastia, vemos esse desenvolvimento do culto solar. Estes templos solares que ele já está a falar são específicos, são construídos de uma certa forma, têm mais espaço ao ar livre, são menos fechados, têm um obeliscozinho também. Esse obelisco, ou essa pedra que a Inês está a falar, representa aquilo que seria a pedra Ben Ben, ou seja, o sítio, o primeiro montículo que teria emergido das águas e onde a criação teria começado. É um tema que eu gosto muito, como sabem. E, portanto, seria aí que a criação teria começado, de acordo com algumas narrativas, porque no Egito o que temos é uma coexistência de várias narrativas cosmogónicas, ou seja, sobre a origem do mundo, sobre a origem do cosmos, e de acordo com algumas narrativas, das águas primordiais, que se chamavam Nu ou Nun, teria emergido esta pedra, Ben Ben, onde teria pousado também o pássaro Ben Ben, e dado origem à criação do mundo. E esse obelisco, que está presente nos templos solares, acreditamos que representaria, ou que remeteria para esse primeiro montículo, para essa primeira colina, de onde o mundo teria emergido. Sim. E já que falámos também da missão francesa, podemos falar também da missão checa, que tem trabalhado também no âmbito dos templos solares, salvo erro em Abusir, se não estou equivocado. Também tem feito um importante trabalho nesse sentido. Eu acho que nós só conhecemos, assim que esteja preservado, não chegam a 10 templos solares atualmente, o que não quer dizer que não existissem mais. Sim. São muito poucos, sim, os que conhecemos. E essa pedra Ben Ben, a pedra Ben Ben em si, ficava em Heliópolis, provavelmente. Então esses obeliscos nesses templos solares, como o Gui já disse, representavam a pedra. Sim, Heliópolis em egípcio e Unu, pronto, só para ficar também. E aí, gente, o que mais falamos sobre a Quinta Dinastia? Bom, a Inês, expert. A Quinta Dinastia é a minha praia. Exato. Na Quinta Dinastia, na verdade, eu sei pouco sobre aquilo que se passa na família real, digamos assim, mas interessa-me muito aquilo que acontece na elite, porque nós vemos, como eu disse, uma abertura maior a pessoas não relacionadas com a família real a ocuparem determinados cargos na administração egípcia, nas hierarquias da elite, e portanto nós vemos muita gente a construir túmulos, cada vez mais pessoas a construir túmulos, porque mesmo os túmulos pequeninos requerem recursos financeiros, humanos, portanto, mesmo uma coisa que pareça assim um túmulo muito triste e pequenito, era preciso dinheiro para isto. Portanto, mesmo começamos a ver cada vez mais pessoas a construírem túmulos. Na Quinta Dinastia é um período em que os reis deixam Giza e vão ser enterrados noutro sítio. Vão ser enterrados em vários outros sítios, ok? Saqqara é um deles, mas também temos em Abusir, mas temos então uma mudança da necrópole real, ou seja, os reis passam a ser enterrados, deixam Giza, passam a ser enterrados ainda em pirâmides, mas noutros sítios, ali na zona, perto, voltam a Saqqara, alguns deles, outros são enterrados em Abusir, que, pronto, marca também uma continuidade, mas também uma certa quebra com aquilo que se passa com os reis enterrados em Giza, mas há muitos membros da elite egípcia que continuam a ser enterrados em Giza. E isso é muito interessante, porque Giza deixa de ser um cemitério real, entre aspas, e passa a ser um cemitério também da elite durante a Quinta Dinastia, porque não há mais reis a serem enterrados lá. E a minha tese de doutoramento foi sobre um desses túmulos em Giza, que é da Quinta Dinastia, e que, enfim, um membro da elite que terá servido vários reis, 3 reis na minha opinião, Ra-Nefer, Niuserre e Menkaure, mas que terá sido enterrado em Giza. E, portanto, é interessante também perceber quem é que depois é enterrado junto ao rei em Abusir ou em Saqqara, por exemplo, e quem é que decide, ou se calhar não decide, se calhar não tem outra hipótese. Exato. E não pode ser enterrado perto do rei e acaba por se enterrar em Giza, que também é um sítio com muito prestígio, e o culto real dos monarcas que lá foram enterrados continuava a existir, ok? Portanto, não é que Giza tenha sido abandonado de repente, continuava a haver um culto real que era feito lá. Pelo contrário, devia estar cheio de gente constantemente, aliás, não é? Sem dúvida. Aliás, a maior parte dos túmulos em Giza são construídos na Quinta e na Sexta Dinastia. Não é na Quarta, o que é portanto, muito interessante. Atividade não faltava. Assim. Sim, sem dúvida. Uma festa constante. E aquilo que vemos muito nos túmulos da elite, e que vemos também no túmulo que eu estudei para a minha tese de doutoramento, é que há aqui também alterações nos túmulos privados. Ou seja, nós vemos mudanças na forma como a realeza é enterrada, não é? Aliás, até vemos que as pirâmides começam a ser mais pequenas e também podemos discutir o porquê disso acontecer. E na elite também reparamos que há uma ênfase maior também do culto solar. Ou, pelo menos nós assim achamos. Porquê? Bem, nós não temos textos na Quinta Dinastia da elite que nos digam como é que a elite achava que o além iria ser, mas aquilo que nós passamos a ver, por exemplo, é que os túmulos da Quarta Dinastia da elite, do princípio da Quinta Dinastia, são túmulos mais fechados, ou seja, uma pessoa tem uma mastaba,
e havia várias câmaras dentro da mastaba, ou só uma, não é? Dependendo das possibilidades financeiras. Mas, a partir de meados da Quinta Dinastia, começam a existir cada vez mais pátios ao ar livre. E nós achamos que esses pátios ao ar livre têm a ver com a importância do sol e do culto solar na religião também. Então começamos a ver transições e começamos a ver até túmulos que começaram a ser construídos, por exemplo, da maneira antiga, mais fechados, digamos assim, e depois há uma expansão para lugares com mais pátios, com mais câmaras também, mais câmaras de ofrendas. A própria decoração dos túmulos altera-se, começa a ser cada vez mais variada. Primeiro era só, basicamente, reservada ao defunto, os membros da sua família, talvez a esposa, talvez os filhos, e as ofrendas, e estava muito focado no defunto e nas ofrendas. E nós começamos a ver cada vez mais as cenas do chamado dia-a-dia, do cotidiano. Começamos também a ter a introdução de textos cada vez mais relacionados com a carreira dos defuntos, não é? Que nós chamamos de autobiografias, mas não eram bem autobiografias. E então, de facto, há uma modificação na forma como a própria elite constrói os seus túmulos e a forma talvez como... Talvez haja influências da realeza, talvez não, pronto, é difícil dizer. Mas pronto, sim, é uma altura muito interessante, eu podia estar aqui a falar 3 horas sobre isto, mas pronto. E nós encantados e encantadas de te ouvir. Podemos também pensar que talvez o surgimento ou o incremento do número desses pátios ou dessas áreas externas nos túmulos pode ou não estar relacionado também com o próprio desenvolvimento dos templos solares, que têm eles próprios muito mais áreas abertas do que outras estruturas arquitetónicas, não é? Portanto, se calhar são desenvolvimentos que se dão em paralelo, eventualmente comunicando entre si. É perfeitamente possível acreditar que isso teria acontecido dessa forma. E chegamos ao final da Quinta Dinastia. E há um feito muito importante para quem gosta de religião e para quem gosta de história religiosa, que é efetivamente a pirâmide de Unas, que é o último monarca da Quinta Dinastia, aliás, e que é a primeira pirâmide onde vamos então ver gravados os famosos textos das pirâmides. Portanto, a que já fizemos referência anteriormente, esses tais é o primeiro corpus, no sentido de conjunto de textos, é o que eu quero dizer com corpus, ok? É o primeiro corpus religioso ou funerário do Egito, que tínhamos acesso. Isto quer dizer que é a primeira evidência textual de religião? Não. Quer dizer que já não estamos a falar só de textos isolados ou de frases soltas, mas sim de fórmulas que, em conjunto, no seu conjunto, formam um todo, um corpus, que está gravado numa pirâmide, ou, no caso, até em várias pirâmides. É importante dizer que depois estes textos continuam a ser gravados, estas fórmulas continuam a ser escritas nas pirâmides da Sexta Dinastia, dos monarcas da Sexta Dinastia, é importante mencionar isso, mas não temos nenhuma pirâmide que seja textualmente igual à outra. Portanto, há muitas formas que se repetem em várias pirâmides, há formas que só vemos numa determinada pirâmide, portanto elas não são exatamente a cópia uma da outra, nem sequer a nível textual. Mas é uma sensação muito impactante entrar dentro de uma câmara, dentro de uma pirâmide e vê-la repleta de texto. É algo muito até avassalador, eu diria. Entrar e ver todas as pirâmides inscritas, muito se tem discutido sobre o arranjo específico destes textos, sobre a orientação específica de cada fórmula, porque é que está numa determinada parede e não outra, dentro da mesma parede, porque numa zona mais superior dessa parede ou num registro mais inferior. Portanto, muito se tem discutido. É um corpus altamente complexo, que tem levantado os mais acesos debates, mas é, para quem como eu estudo a história da religião egípcia, uma fonte ou um conjunto de fontes textuais absolutamente fundamentais, porque temos menções ao além, às concepções funerárias, à ideia de criação, a elementos solares. Portanto, é ali, é nestes corpos que vemos muitos motivos textuais que vão continuar, alguns deles até ao período romano. Por exemplo, a ideia da masturbação divina, de que o criador Atum cria o primeiro casal primordial, Shu e Tefnut, por exemplo, através da masturbação. Há outras narrativas, mas nomeadamente através da masturbação, é algo que vemos já nos textos das pirâmides e que vamos ver no papiro Bremner Rint já em período grego-romano. Portanto, é aí que nascem muitos motivos textuais e religiosos que vamos ver ao longo de toda a história egípcia. E, portanto, são textos absolutamente fascinantes. Eu sou um grande fã dos textos das pirâmides. Mas são, digamos, eu sou muito nerd de religião, já sabem. Mas são textos tão fascinantes quanto, eu diria, desafiantes. Ainda há muito por compreender. É impossível ler, gente. Eu tive aula de egípcio... Antigo. Exato. Meu Deus, eu tive que ler desses hinos chamado o hino... Gui, eu não sei o que é isso em português. Hino canibal, exato. O hino canibal, sim, o hino canibal. Socorro. Clássico. Entendi nada. É, egípcio antigo... Quer dizer, quando nós temos egípcio antigo... O egípcio arcaico, antigo... não é? Exato, arcaico, talvez. Não é nem o egípcio arcaico nesse caso. Nesse caso, eu entendi o que o texto dizia. Agora, o que significava, zero. Ah, não... Eu achei que estavas a falar da língua em si. Não. Ou seja, eu nem ia tão longe quanto entender o conteúdo. Não. Muito, gente, doidão.
Sério. Sim, há muitas traduções para estas fórmulas, infelizmente não há traduções para português do corpus como um todo. Há sim umas coisas soltas, mas não do corpus como um todo, que eu tenho conhecimento pelo menos, mas aconselho, se dominar o inglês, ou o alemão, ou o francês, ou outro idioma para o qual esteja traduzido, aconselho a lerem porque, como vos digo, são fórmulas que não são sempre muito fáceis de perceber, mas são absolutamente, enfim, eu sou suspeito, mas são absolutamente fascinantes. Portanto, recomendo. E demonstram um pensamento religioso já muito desenvolvido, o que significa que ele já existia. Ou seja, não foi criado, não foram os textos das pirâmides, de repente têm pensamento religioso. Isto provavelmente foi um desenvolvimento de vários séculos, não é? Que depois acaba por se culminar em forma escrita pela primeira vez nestes textos das pirâmides, mas que já estaria a ser desenvolvida há bastante tempo. E eu acho que isso também é importante realçar, não é? Porque às vezes pode dar quase aquela ideia de que aparecem os textos das pirâmides, e pela primeira vez há pensamento funerário, religioso e não sei o quê. Não é bem assim, ele já existia, só que não estava escrito. Claro, a escrita materializa aquilo que foi pensado antes, não é? E o antes não é no dia anterior a escrever. Portanto, pelo contrário. Claro. Sim, estas pirâmides, Unas, Teti, não é? Pepi são pirâmides famosas. As próprias rainhas também, algumas delas tinham textos das pirâmides, se não me engano. Sim. Mas está reservado precisamente às pirâmides. Ou seja, nós não encontramos estes textos noutros meios. No Império Antigo. Sim, isso muda no Império Médio. Bom, e no primeiro período intermediário. Exato. E por isso é que é importante realçar aqui, porque nesta altura, quando eles surgem, parecem estar reservados, mais uma vez, à realeza e ao casal real. Literalmente o casal real, exato. Ao rei e à rainha, nem os príncipes. Sim. E a Inês já falou de Impepe, Merená, etc. E esses reis já são da sexta dinastia. Então, Unas é o último da quinta e já estamos na transição para a sexta. E temos menos reis na sexta dinastia do que na quinta e na quarta. E... Enfim, nessa época que já falamos um pouco nisso no começo do episódio, nessa época que começa chamam de declínio do Império Antigo. E, enfim, não sei o que... O colapso. Odeio essa palavra, odeio. Mas aparece muitas vezes mesmo. Aparece, eu acho que agora está aparecendo menos, graças a Deus, as pessoas estão... Enfim, mas... A ideia é péssima, gente, porque a ideia de que o reino antigo, o império antigo, ou whatever, colapsa é meio ridícula, considerando que no primeiro período intermediário o Egito continuou, sabe? Não tem nada de colapso. Não temos... Exato. Não é igual. Pois não temos um reinado... Enfim, o país não tem uma autoridade centralizada mais. Isso realmente, nessa época, não temos. Depois da sétima e oitava já começamos a ter problemas com isso. Na sexta ainda temos o rei, normal. Mas no período intermediário isso não temos. E nós temos nas províncias, por exemplo, líderes locais que parecem que têm muito mais poder do que tinham antes. Então, centralização realmente não temos. Agora, colapso certamente também não temos, né? Nós temos muitos desenvolvimentos nas artes, por exemplo. E cidades crescem nessa época. Então... Eu acho que essa narrativa de colapso é muito problemática, né? E, enfim, eu odeio. Tenho ódio. Exato. É quase como aquela ideia da Idade das Trevas, não é? A Idade Média, a Idade das Trevas. Tipo, não se fez nada. Ficou toda a gente burra, assim, do todos dia para o feios, outro. porcos e maus. Exato. Tipo, não é, claro que não é assim, como é óbvio. E o que a Luísa estava a dizer é muito importante. Nós temos, durante o Império Antigo, uma centralização muito grande do poder na figura do rei. Mas, ao longo do Império Antigo... nós começamos a ver que há cada vez mais delegação de poder. Esta delegação de poder é importante porque já vemos isto na quinta dinastia. Na sexta dinastia vemos cada vez mais em que há líderes locais, ou seja, a administração regional, a administração local começa a ficar cada vez mais poderosa por vários motivos e, portanto, o rei, o monarca, passa a depender muito mais também da lealdade destes líderes locais, destes líderes regionais, para manter o país unificado. E depois, a determinada altura, o que nós vemos é um pouco essa separação natural, quase, não é? Em que alguns dos líderes regionais acabam por decidir e por ter a oportunidade também, porque a oportunidade colocou-se e as pessoas acabam por se desprender um bocado do poder central, que deixa de ter tanto impacto e tanto poder, mas continua a existir durante a sétima, oitava dinastia, mesmo a nona dinastia. E mesmo depois, exato. E mesmo depois nós temos um rei
temos um rei de cada vez que supostamente era o rei do Egito todo, mas que só na teoria, porque na prática depois o que há é uma descentralização desse poder e há líderes regionais, líderes locais, que é quase que governam como se eles próprios fossem monarcas. Portanto, isso depois também fica para outro episódio. Exato. Mas é importante realçar aqui que isto também passa pela história política da Sexta Dinastia, por exemplo, é vermos precisamente que estes polos locais, estes polos regionais, as diferentes cidades, os diferentes governadores começam a ter cada vez mais poder. Isso é refletido nos próprios túmulos. Acaba por haver uma reflexão também na própria construção dos túmulos, destes túmulos regionais, porque tornam-se cada vez mais sumptuosos. Os próprios textos que são incluídos mostram muita autonomia do próprio rei. Portanto, lá está. Esta ideia do colapso, que de repente há um dia em que, não sei, dá toda a gente um trambolhão e fica tudo diferente. Uma coisa meio hollywoodesca, não é? Hollywoodesca, tipo, E nós, acabou, colapsou. há muitas teorias sobre o que levou ao colapso, né? Uma delas é que, enfim, os reis teriam cedido muita autoridade a esses líderes locais e que isso teria levado ao colapso da centralização, digamos assim. Também tem a teoria que, por exemplo, Pepe II, o reinado dele foi longo demais e que isso levou a muitos problemas. Na verdade, acreditamos que Pepe II seja o reinado mais longo no Antigo Egito. Sim. Inclusive mais longo que o de Ramsés II, que é conhecido por ser extremamente comprido. Sim, e o que eu ia dizer é que, enfim, a gente vê no final do reinado de Ramsés II, nós também vemos que há algumas dificuldades, né? E também que talvez também tenham sido ligadas a esse reinado longo. Então, que o reinado longo de Pepe II tenha levado a alguns problemas é muito possível. E outra possibilidade é que, e essa é a que eu mais odeio, gente, é a possibilidade de um colapso climático nessa época. Que é ligado ao... Eu não sei como fala isso em português. Em inglês é 4.2 KA event. Eu não sei como é que se diz em português, Pois honestamente. também não. Então falaremos em inglês, vocês procurem. 4.2 KA event, que é um evento climático que acontece nessa época e que teria levado a, por exemplo, ao rei Nilo, gente, socorro, ao rio Nilo e a secar e a ter mais secas e... Fala, descobriu? Descobri. É conhecido em português como evento climático de 4.200 AP. Não Uhul. conhecia o termo em português. Pois é, então procurem. Mas, enfim, também essa noção desse colapso climático não é muito clara porque, enfim, um colapso climático desse tipo não teria acontecido de um dia para o outro também, então... Claro. É muito complicado. Se tiverem interesse, sugiro que leiam mais sobre o assunto. E se tiverem interesse, podemos fazer um episódio sobre isso, inclusive, mas hoje não é a hora. Mas eu achei importante mencionar que é uma das possibilidades, né? Se, de fato, houve um evento climático de uma grande magnitude nessa época, eu diria que, na verdade, não é um colapso, mas que os egípcios, sim, demonstram uma resiliência, né? Porque no primeiro período intermediário eles continuam lá, né? Então, enfim. Até porque, a ser verdade... Quer dizer, vou ver uma coisa, nós não estamos a negar a história ecológica, nós não estamos a dizer que não houve alterações geológicas, climatéricas, geográficas, ambientais neste período. Isso está documentado. Mas também tem problemas com a documentação, enfim. Certo, ok, mas isso está documentado, ok, tudo bem. Podemos até saltar essa parte, digamos assim. O que nós pomos em causa é que isso tenha significado automaticamente o fim, o colapso, para usar mais uma vez essa palavra terrível, o colapso do Império Antigo. Até porque quem defende isso também defende que foi isso que causou, por exemplo, a queda do Império da Akkad na Mesopotâmia, portanto o país ao lado, se quisermos dizer entre aspas, e outros eventos políticos no continente asiático. Portanto, parece-me uma explicação que se procura ser demasiado abrangente para explicar fenómenos político-sociais extremamente complexos. Muito. E, na verdade, eu sou sempre um bocadinho mais favorável à combinação de vários fatores do que ao fator único. Sim, exatamente. É isso. Eu acho que as explicações mais interessantes, mais frutíferas, que nos ajudam mais a perceber períodos, são aquelas que combinam múltiplos fatores. Então podem ter intervindo questões ambientais, mas também a dimensão da delegação do poder, como temos vindo a falar, que levou a alguns autores a chamar de fragmentação de poder. Talvez prefiramos descentralização, enfim, também é uma discussão mais terminológica, se calhar muito técnica para aqui, mas pronto. Portanto, se calhar podemos pensar mais numa combinação de fatores que faz com que um determinado poder político se vá não colapsando, mas reconfigurando e readaptando
a novas realidades. E nós depois falaremos mais do primeiro período intermédio no próximo episódio desta série cronológica, mas essa dimensão regional desse período levou até que um autor, o Ludwig Morans, tenha proposto rebatizar o período e não chamar mais primeiro período intermédio, mas sim período das regiões, ou algo semelhante. É um termo alemão, mas em português seria período das regiões. E, portanto, as explicações são múltiplas. Eu, particularmente, acho mais interessante pensar numa combinação de fatores. Sim. Acho que isso pode ser mais útil. Concordo. E esse determinismo climático volta também nas explicações do colapso, entre aspas, da época do bronze e do final do Reino Novo. Então, voltaremos a esse assunto depois. Exato. Claro. Não, mas faz sentido. Aliás, normalmente na vida é sempre uma combinação de fatores, nunca é só uma explicação única. Até na nossa vida pessoal, não é? Exato. As decisões normalmente são um conjunto de fatores que intervêm e que nos fazem tomar algum tipo de medida, mesmo na nossa dimensão mais prosaica, mais pessoal, mais individual. Claro. Portanto, depois temos então as 7ª e 8ª dinastias em que não temos grande informação, não sabemos muito bem o que é que se passa, sabemos que existiram vários monarcas, muitos deles estão mal documentados, ou seja, às vezes só temos o nome de uma pessoa, não temos mais informação sobre monumentos ou, enfim, o que é que seja. E torna-se um bocado complicado, por isso é que algumas pessoas põem a 7ª e 8ª dinastia já no primeiro período intermediário, outras ainda incluem no Império Antigo, portanto, onde é que elas ficam? Ficam assim sempre um bocado num limbo, mas de facto não sabemos muito sobre esta época. Aquilo que sabemos é que, aquilo que estamos a dizer, não é? É que há de facto uma cada vez maior descentralização do poder e começamos a ver uma realidade política diferente a surgir no Egito, que depois se vai afirmar muito durante o primeiro período intermediário. Que será o próximo episódio desta série. Não do podcast. Exato. Não do podcast, desta série. Eu também gosto muito do primeiro período intermediário. Eu adoro, eu acho muito legal. Eu também gosto. Adoro. E adoro sobretudo a iconografia do FIP. FIP, ou seja, também. First Intermediate Period, portanto... FIP. PPI. PPI. O PPI. Gosto muito Parece da que estamos a iconografia. falar de um banco, ou de um índice económico. É isso. O PPI caiu 2%. Exato. O colapso do BPI. Socorro. Será outro tema. Será outro tema. Mas eu gosto muito da iconografia, sobretudo dos olhinhos, assim mais rasgados. Sim. Coitados, a arte do PPI é meio estranha, mas enfim, vale a pena. Falaremos disso depois. Pois, porque não falamos agora, se calhar também o episódio já vai longo, não é? Mas também não falamos da arte do primeiro período do Império Antigo. Não falamos da arte do Império Antigo, mas ela normalmente até é considerada um bocadinho mais rígida do que artes de períodos posteriores, que é mais fluida e assim. Mas pronto, nós vamos tentar pôr algumas coisas no Instagram para poderem ver assim o tipo de representações artísticas. Sim, e esse episódio, todos esses episódios dessa série cronológica são muito superficiais, né, gente? Porque não tem como falar de tudo. Então, se vocês tiverem algum tópico de que falamos ou que não falamos, que vocês têm mais interesse do Reino Antigo, avisem pra gente no Instagram. Ih, Jesus! Avisem pra gente no Instagram ou no e-mail que, enfim, ficaremos felizes de fazer outro episódio sobre o Reino Antigo, focando em coisas específicas. Sim. Esta série cronológica nasceu de vários pedidos de seguidores e seguidoras nossos que sentiam falta de ter um bocadinho mais um esqueleto que permitisse estruturar aquilo que nós vamos dizendo. E, portanto, a ideia é exatamente essa, é apenas indicar a estrutura elementar dos vários períodos para situar aquilo que vamos dizendo noutros episódios sobre outras realidades. Religião, costumes funerários, arte, poder político, etc. Para poderem mais ou menos situar. Mas tenham sempre presente que é assim uma pincelada muito genérica, muito, lá está, esquelética, muito esquemática. E, portanto, se houver alguma coisa muito mais específica que possamos focar noutros períodos, avisem-nos. E avisem-nos também, à medida que a série vai acontecendo, se preferem que falemos mais de aspectos políticos, mais de aspectos sociais, mais de aspectos artísticos, enfim, aquilo que for mais do vosso interesse. Estamos aqui para nos adaptarmos também às vossas necessidades e para o podcast não colapsar. Às vossas necessidades. Porque da adaptação e da readaptação é que se evita o colapso. E, portanto, para evitar que o podcast colapse... Que colapso, Guilherme? Socorro. Lá está, para evitar que colapse, escrevam-nos e para onde? Cá estou eu para vos indicar. Vamos lá. Como costuma ser. Escrevam-nos para o e-mail podcast.egiptologia@gmail.com
ou entrem em contacto connosco através do perfil de Instagram 3 Egyptólogos Podcast, 3 com o numeral árabe, por favor. Nós gostamos sempre muito de vos ler, portanto enviem as vossas críticas, sugestões, comentários sobre esta série e também sobre as outras séries ou episódios mais avulsos do podcast. Gostamos sempre muito de vos ler. Não se esqueçam também de nos avaliar com estrelas, corações, bolinhas, o que for, dependendo da plataforma. No Spotify sabemos que são estrelas, no Apple Podcasts podem também escrever comentários e, portanto, por favor, não deixem de interagir com o podcast, sempre para evitar que ele colapse. Jesus. E não referimos, mas agora vou referir antes de dar aquele beijinho final. É que a primeira mulher médica que nós conhecemos no Antigo Egito, ela viveu durante o Império Antigo. É verdade, não me lembro qual a dinastia, acho que é a terceira dinastia ou quarta, não tenho a mais certeza. Mas é a primeira mulher médica que nós conhecemos, portanto, já sabem, é sempre bom mencionar estes pequenos detalhes, porque há tanta informação sobre o homem no Antigo Egito, Verdade. que quando temos informação mais detalhada sobre mulheres é tipo, graças a Deus, conseguimos. É um respiro. Bom, a gente também não falou da Hand Cows, né? Podíamos ter um episódio inteiro sobre a Hand Cows. Se calhar podemos ter um episódio sobre... Rainhas, vou chamar mulheres notáveis, porque as mulheres são todas yeah. notáveis. Mas mulheres que, digamos, têm uma presença mais forte nas fontes, digamos assim. Para não te chamar notáveis, Sim. porque notáveis são todas, obviamente. Mas, Exato. enfim, mulheres que se destacaram por algum motivo, ou melhor dizendo, mulheres que chegaram às fontes. É melhor dizer assim. Pois é, isso que chegaram até nós. E, portanto, podemos ter um episódio sobre isso. Quem sabe se para o Dia da Mulher, no próximo Dia da Mulher. Talvez. Boa bem ideia. pensado. Gente, obrigada. Beijinhos. Beijos. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.